Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 22 de fevereiro, a Igreja celebra a festa da Cátedra de São Pedro Apóstolo. Como no nosso Inspira Santo nós já falamos sobre São Pedro em outras ocasiões, nós vamos aproveitar a data de hoje para falar sobre Santa Margarida de Cortona, uma santa cuja celebração litúrgica também acontece no dia de hoje. Nossa santa de hoje nasceu em Alviano, na Itália, no ano de 1247. Sua mãe morreu quando ela ainda era criança e o seu pai acabou se unindo a uma outra mulher. Essa madrasta de Margarida era uma mulher muito ruim com ela, muito cruel, e por conta disso, ou muito por conta disso, Margarida foi se tornando uma jovem muito problemática. Ela era muito bonita, alegre, simpática e foi se envolvendo com uma vida muito baseada no prazer, no apego ao luxo, no apego às vaidades desse mundo. E tendo essa vida, ela acabou se juntando a um homem rico, jovem, e os dois passaram alguns anos convivendo juntos, sem contrair o sacramento do matrimônio, mas vivendo juntos. No fim das contas, depois de alguns anos de convivência, esse rapaz que vivia junto com Margarida foi fazer uma viagem a trabalho e durante essa viagem ele foi assaltado e morto. Margarida sentiu falta dele porque ele não voltava, demorava até que ela mesma foi atrás dele com a ajuda de um cachorrinho que eles tinham, que conhecia muito bem o cheiro do dono, e ela acabou encontrando o cadáver dele. E foi ali o momento chave para a conversão dela. Vendo o cadáver do rapaz, já no estágio inicial de decomposição, ela foi muito tocada, de uma forma muito forte. Ela sentiu ali uma presença diferente na vida dela e percebeu de cara a vaidade e a fugacidade das coisas do mundo. Ela percebeu que estava pautando a vida dela na busca por coisas que no fim das contas iriam passar e só geraria um vazio dentro do coração dela. Então ela decidiu voltar para a casa do pai dela, que ela tinha abandonado já e não via há um bom tempo, e decidiu também iniciar um processo muito profundo de conversão. Um dos primeiros passos nesse processo de conversão foi ela ir até a cidade de Cortona, que ficava perto de onde ela morava, procurou um sacerdote e fez uma confissão geral de toda a vida dela, entre lágrimas, mostrando uma sincera decisão por uma mudança radical de vida. A partir dessa confissão, ela intensificou uma vida de oração e de penitência realmente muito intensa. Ela passou a ir para a missa como sinal de conversão, para mostrar para todos que ela era uma pessoa diferente. Ela passou a ir para a missa com uma corda amarrada no pescoço e fez questão de pedir perdão pessoa a pessoa por toda uma vida de frivolidades que ela tinha anteriormente, por não ter sido fiel ao cristianismo, por não ter dado um bom testemunho. Ela foi pedindo perdão pessoa para pessoa que ia para a missa, que participava da paróquia, e as pessoas foram mudando o olhar que tinham em relação a Margarida. Durante esse processo, a madrasta de Margarida ficou muito incomodada, até de certo modo com inveja, porque os olhares estavam agora todos voltados para Margarida, que tinha fugido, e as pessoas tinham aceitado o pedido de desculpas dela. Então a madrasta fez toda uma intriga dentro da paróquia para que no final das contas Margarida fosse na prática expulsa da paróquia, não tivesse clima para conviver ali. Então, Margarida aproveitou esse momento de humilhação, de perseguição, para se unir muito intimamente à paixão de Nosso Senhor. Ela não se desesperou com isso. Na verdade, ela viu naquilo uma oportunidade de oferecer aquele sofrimento, aquela perseguição, como uma penitência pela sua santificação e também para oferecer aquilo em reparação às dores do crucificado. Ela então procurou os frades franciscanos da cidade de Cortona e pediu a eles que a aceitassem na Ordem Terceira Franciscana. E os frades a acolheram muito bem, mas pediram que ela passasse 3 anos em preparação, 3 anos de penitência,
em relação a toda a vida anterior que ela havia tido e como uma preparação mesmo para ingressar na Ordem Terceira Franciscana. Então, ela passou a ter uma vida ainda mais virtuosa, especialmente uma vida baseada nas virtudes da humildade, da mortificação, da penitência. E os frades foram, ao longo desse tempo, fazendo uma orientação espiritual com ela, inclusive orientando-a a não cair no erro do excesso de penitências, porque ela às vezes ia com muita sede ao pote e exagerava às vezes um pouco nas mortificações. Mas o fato é que ela passou a ter uma vida ascética muito intensa, só se alimentava de pão e água, dormia no chão, usava uma pedra como travesseiro, passava grande parte da noite em oração. Eram várias horas da noite realmente que ela se dedicava à vida contemplativa, principalmente à meditação da paixão e morte de Nosso Senhor, fazendo aumentar cada vez mais no coração dela o desejo de sofrer junto com Cristo. Com 23 anos de idade, ela passou a ter experiências religiosas, místicas extraordinárias. Visões, revelações, visitas de anjos da guarda, aparição do próprio Jesus Cristo para ela, que conversava com ela, e ela foi se tornando uma franciscana muito mística. E ela passou a ter sofrimentos no corpo, oferecia tudo isso. O desprezo que ela continuava sentindo de algumas pessoas, ela oferecia tudo isso em reparação, se unindo à paixão de Cristo, oferecendo isso pela conversão dos pecadores, como penitência pelos seus próprios pecados, ou seja, se santificando. Depois de uma vida consumida como membro da Ordem Terceira Franciscana, ela faleceu já com quase 50 anos de idade, no dia 22 de fevereiro de 1297. Por isso, a memória litúrgica dela cai no dia de hoje. O corpo dela, logo depois da morte, foi levado para a igreja de São Francisco, em Cortona, e está intacto ainda hoje. Ela foi canonizada pelo Papa Bento XIII no ano de 1728. Nos inspiremos na vida dessa grande santa e mística de hoje. Uma santa que passou por um processo muito profundo de conversão, depois de uma vida marcada por imoralidades, por devassidão, encontrou o amor de Deus, percebendo como as coisas do mundo geram vazio, como são passageiras, como não trazem felicidade verdadeira. Felicidade verdadeira que ela encontrou sendo resposta a Jesus Cristo crucificado, se unindo a Ele, amando, se consumindo, se oferecendo pela salvação da humanidade, se ofertando, sendo uma franciscana fiel ao carisma revelado ao mundo por meio de São Francisco de Assis. Nos inspiremos para que nós também sejamos resposta. Santa Margarida de Cortona, rogai por nós.